Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa aula de número 8. Na aula passada eu disse que era a aula de número 6, quando eu deveria ter dito a aula de número 7. Vocês, por favor, perdoem aí o meu erro. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de funções, tá ok? As funções, elas surgem como uma resposta para a necessidade de se repetir certos blocos de código, tá certo? Então, vamos supor que você tem um programa e uma determinada tarefa ela vai ser repetida várias vezes. Então, ao invés de você copiar e colar, você pega aquele bloco de código, dá um nome para ele e usando o nome você chama aquele bloco quantas vezes você quiser. Isso permite que haja uma clareza no seu código, faz com que o seu código fique pequeno e na hora de você detectar um erro, né, fica fácil também de você encontrar onde o erro está e de corrigir. Vamos supor que você tivesse um código que se repete várias vezes e você usou, copiou ou colou. Então, de repente, se esse trecho tem algum erro, você vai ter que consertar em todas as ocorrências. Se você tiver o seu bloco na forma de uma função, você conserta a função e automaticamente todos os locais onde ela foi chamada vai estar corrigido automaticamente, tá bom? Você pode pensar assim, pô, professor, eu conheço essa palavra função lá da matemática e tal, eu aprendi funções e tem alguma coisa a ver? Assim, para mim tem tudo a ver. Tudo a ver. Uma diferença é que assim, uma função no contexto matemático, ela trabalha com variáveis que são números, as tarefas são baseadas nesses números, e a resposta que uma função devolve é também um número. E aí aqui, no contexto computacional, as nossas variáveis elas têm uma amplitude maior. Então você pode ter variáveis que são números, você pode ter variáveis que são listas, que são dicionários, que são classes, que daqui a pouco a gente vai estudar as classes. Pode ter uma variedade de variáveis o mais amplo possível, tá certo? E as tarefas, mesma coisa, né? Você vai poder executar tarefas como corpo dessa função, das mais diferentes possíveis. A resposta que a sua função vai devolver também tem toda essa quantidade de possibilidades. Mas, assim, se você ignorar que a função matemática ela lida só com números, né? Então, a ideia de função lá da matemática e a função daqui é a mesma. É a mesma coisa, mesma ideia. Tranquilo? Então, a maneira de se criar uma função no Python é dessa forma aí. Um detalhe, né? Em todas as linguagens, a ideia de função ela está presente. Então, numa linguagem você cria uma função de uma determinada maneira, em outra você cria de uma outra maneira, mas é um conceito comum, é um conceito que está em todas. É uma necessidade de todo programador em qualquer linguagem é criar funções. Então, no Python, a estrutura, a maneira de se criar uma função segue esse padrãozinho aí que está na sua tela. Então, você vai sempre usar esse def, que é de definir, né? Estamos definindo. Aí, em seguida, você coloca o nome da função. Entre parênteses, você determina os parâmetros que essa função vai ter. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser nenhum, tá bom? Coloca dois pontos e em seguida, identado, vem o corpo da função, onde você vai colocar as tarefas, vai ser o bloco de código que você vai repetir, né, que vai ser repetido quando a função for chamada, e essas tarefas você deve, né, envolver os parâmetros que você passou para a sua função.
né? Quando você tiver uma tarefa que não dependa de parâmetro nenhum, então entre parênteses você coloca nada, vazio, não preciso de parâmetro. Tranquilo? Os parâmetros aí faz o papel das variáveis, numa função no sentido matemático. Tranquilo? Então veja só, um exemplo para vocês aterrissarem. Eu estou criando aí nessa primeira linha, né? Coloquei o def, greet user, é o nome da função. Essa função vai ter um parâmetro, ou seja, vai ter uma variável, e o nome dessa variável é username. O que essa função vai fazer? Tá? Nessa primeira linha aí, veja aí uma coisa que vocês ainda não conhecem, né? Você tem um trio de aspas duplas no lado direito e um trio de aspas duplas do lado esquerdo. Isso aí é um comentário. Mas esse tipo de comentário, ele existe para ser posto em funções, dentro do corpo das funções. E é obrigatório fazer, professor? Não, não é obrigatório, você coloca se quiser. Só que o Python, ele percorre todas as funções que você tiver feito e ele vai lá e puxa esse comentário que você colocou aí no início e usa isso para criar uma documentação a respeito do seu código. Então, se você tiver, por exemplo, a intenção de ter um manualzinho para o seu usuário que vai usar o seu programa um dia no futuro aí, então essa linha que você colocou aí, né, chama docstring, né, ela vai ser puxada e vai ser colocada no arquivo help lá do seu programa. Isso vai ser feito de maneira automática pelo próprio Python. Então, é obrigatório? Não é, mas recomenda-se que você coloque um comentário. Professor, que comentário eu coloco aí? Você coloca algo que descreva como é que você pensou o uso dessa função. Então, se cabe alguma explicação, alguma ajuda, retirar alguma confusão que o seu usuário possa ter, você coloca aí nesse comentário. Tranquilo? É a primeira instrução que vai dentro de uma função essa daí. Em seguida, você vem as linhas que compõem o código que vai ser repetido efetivamente. Esse comentário vai ser repetido? Não vai ser repetido em lugar nenhum, só aí mesmo, não vai ser executado, ele não vai servir como repetição da função na hora que ela estiver sendo chamada. Esse não faz parte do código que vai ser repetido quando a função for chamada. Tranquilo? Então, essa função vai ter apenas uma linha de comando. Ela vai colocar uma mensagem na tela. Essa mensagem vai ser hello, espaço. Aí ela vai chamar o username, a variável username que você passou. Vai usar o ponto title, que é para colocar em maiúsculo as primeiras letras de cada palavra. Em seguida, ela bota uma exclamação para fechar a frase. Tá bom? Aí acabou a sua. Quando você vai para a próxima linha e não identa, significa que a sua função acabou na última linha identada. Tranquilo? Aí essa última linha que tem aí é a linha ensinando como você chamar a sua função. Então eu vou executar, estou lá num programa maior, num código mais extenso e quero chamar aquela função greatUser. Então é só você digitar lá no local que você quiser do seu código, greatUser, abre parênteses. Essa função precisa de um parâmetro, então você tem que informar o parâmetro. E aí fica ao seu gosto, é a parte variável. Então o cara, nesse caso aí, digitou-se Jesse. Então, se você rodar esse código, mandar compilar, o que vai acontecer é o seguinte, é o que ele vai imprimir, o que ele vai fazer. Ele vai colocar Hello Jesse. Pronto. Tranquilo? Nada mais do que isso. A função ela é só isso daí, tá bom? E eu espero que você tenha entendido assim, qual é a finalidade de uma função. Então, toda vez que você precisar repetir um bloco de código, você dá um nome para esse bloco, coloca lá ele. E a ideia é que você dê um nome para esse bloco e seja intuitivo, tá bom? E aí, veja, a gente vai ver a partir de agora, assim, algumas nuances a respeito dos parâmetros, tá bom?
Uma primeira observação feita pelo autor do livro, e eu confesso que para você eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Ele faz uma distinção entre parâmetro e argumento. Para mim, até hoje, parâmetro e argumento é a mesmíssima coisa. Só que ele diz o seguinte, olha, parâmetro é o que você passa para a função na hora que você está criando a função. Então, na hora que eu estou criando a função, as variáveis que eu estou dizendo que ela vai ter, ali se chama parâmetros. E no momento em que eu vou executar a função, eu vou chamar essa função e aí eu vou passar o valor da variável que eu quero que os meus parâmetros tenha, aí se chama argumento. Tá certo? Então, nesse código que você tem aí na tela, username é parâmetro e Jess é argumento. Só que, veja, ele se rende e assim, ninguém faz essa distinção e é comum que você veja por aí o uso das duas palavras sem qualquer distinção de uma ou de outra. Tá bom? Ou seja, fica aí a título de curiosidade, ele coloca como se fossem duas coisas distintas, mas no final das contas ninguém vai, em lugar nenhum você vai ver pessoas fazendo essa distinção. Tá bom? Até aqui, né, é o que eu achei interessante, né? Ele fez questão de chamar a atenção para essa diferença, mas em seguida ele vai lá e fala o tempo todo ele usa a palavra argumento. Argumento, argumento, argumento. Quando em algum momento ele está falando do parâmetro, tá? Então, assim, a gente vai usar também de maneira indistinta. Entenda que parâmetro e argumento, para nós, vai ser a mesma coisa, tá bom? Não vai fazer falta nenhuma essa diferenciação, certo? Então, veja, uma coisa que é interessante, assim, no Python, os argumentos eles são posicionais, novidade nenhuma. Em todo lugar, toda linguagem de programação, o argumento ele é posicional. O que eu quero dizer com posicional? Veja, vamos criar aqui uma função que tenha dois argumentos, tá bom? Então, essa função, né, colocando aí def, describe pet. Então, descrever o pet. O que essa função vai fazer imprimir um textozinho falando sobre o pet. E aí, você tem dois argumentos. O primeiro é o animal type, é o tipo de animal. E o segundo é o pet name, é o nome do pet. Tá bom? Aí quais são? No livro ele coloca em todas as funções que eu queria, coloca um comentário lá, um docstring, e eu retirei de todos, tá ok? Mas assim, fica aqui né, a sugestão de que vocês façam. Na hora que vocês forem na vida real fazer um programa, coloca aí o docstring para que no final você possa ter a documentação do seu código bacana, bonitinho, não possa sofrer com isso, tá ok? É comum no mundo do Python, as pessoas perguntarem, eu quero o help do seu código. Então, se você não tem, você vai ficar, tipo assim, vão notar que você não está aprendendo agora, que você não sabe o Python. Tá? Então, coloca aí a docstring explicando o que essa função faz e passando alguma ajuda caso seja necessário para o seu usuário. A primeira linha do corpo dessa função vai ser um print. Ele vai imprimir uma mensagem. A mensagem diz, olha, I have, eu tenho um, e aí ele vai usar o primeiro parâmetro, o primeiro argumento, que é o animal type. Em seguida, ele coloca um ponto final nessa frase. A segunda frase é, olha, my animal type, ele chama novamente a variável animal type, o argumento animal type, e continua a frase, my animal type's name is, aí chama o segundo argumento, pet name, ponto title, para a primeira letra sair em maiúsculo, e finaliza com um ponto. Então, o que essa função faz? Ela imprime duas frases, certo? Na primeira ela usa somente a variável animal type, e na segunda ela usa novamente o animal type e o pet name. Aí, o que eu quero dizer com argumento posicional?
Ó, vou chamar a minha função describe pet. Se você chamar ela com o primeiro argumento é hamster e o segundo é Harry, então o que, que vai acontecer? Ele vai imprimir, ele vai entender que animal type é hamster e o pet name é Harry. Tranquilo? Ou seja, ele leva em conta o lugar onde você colocou cada coisa. O primeiro argumento é o primeiro parâmetro. Segundo argumento, segundo parâmetro. Tranquilo? Aí vamos supor que você não soubesse disso, né? Que a ordem importa. Aí você foi lá e colocou assim, ó, describe pet. Aí você inverteu, coloquei Harry e hamster. Então, veja só o que vai acontecer. Na primeira, você deu o nome hamster para o seu... Perdão, hamster é o tipo de animal, né? Que animal você tem, é um hamster. E o segundo argumento é Harry, que é o nome. Então, ele vai imprimir a mensagem, I have a hamster, my hamster name is Harry, né? Na segunda chamada da função, aí o que, que vai acontecer? Ele vai entender que o tipo de animal é Harry, e o nome do animal é hamster. E aí ele vai fazer do jeito que você mandou. A Harry, eu tenho um Harry e o nome do meu Harry é hamster. Então, ou seja, ele, né, é, ele atribuiu o primeiro argumento ao primeiro parâmetro e o segundo argumento ao segundo parâmetro, ou seja, posicional. Tranquilo? Assim, para vocês, que quem já programou em alguma outra linguagem, pode estar se passando assim na cabeça o seguinte, mas isso é o natural, né? Eu tenho uma função de duas variáveis, uma chama x e uma chama y, o que eu colocar primeiro é o x e o que eu colocar segundo é o y. Não era para ser assim, não, assim, né? Não é o natural que seja assim? É o natural. O bom, assim, o interessante é que o Python permite que seja diferente, aí veja só. Como é esse diferente? Você pode passar os seus argumentos usando a keyword. A keyword é o nome do argumento que você criou, o nome do parâmetro. E aí, se você passar o valor do parâmetro junto com o nome do parâmetro, aí você não importa a ordem que você colocou. Veja só, a mesma função, não mudou nada, tá bom? Mesma função. Describe pet, animal type, pet name. Certo? Você, na escrita da função não vai mudar nada. Você vai continuar fazendo do mesmo jeito que você, tá? Nada. Na hora de chamar a função, e aí você pode fazer o seguinte, olha, veja que ele está passando pares, né? Animal type igual a hamster. Ele está passando o nome, ele está passando o parâmetro e o argumento, separado por um igual. Então, qual é o parâmetro? Animal type igual a hamster. Aí, em seguida, pet name igual a Harry. E aí, se você está fazendo dessa forma, usando os pares, né? Aí ele chama de keyword. Keyword é o nome do parâmetro que você deu quando você criou a função. Então, quando você criou a função, aí ela tem dois parâmetros, animal type e pet name. Esses dois nomes, esses dois parâmetros, eles vão funcionar como keywords. Então, na hora de chamar a função, você pode chamar essas keywords para dizer o valor que eles terão na hora que a função vai ser executada. Tá bom? E aí, se você está chamando a sua função dessa maneira, não importa a ordem. Tá? Então, eu fiz duas chamadas para a função aí. Na primeira, eu usei a ordem, tá certo? Do jeito que ela foi criada, né? Animal type igual a hamster e pet name igual a Harry, normal. Se você ia chamar na ordem, obedecendo a ordem que a função foi criada, não precisava fazer isso. Agora, se você vai fazer sem se preocupar com isso, olha, eu vou colocar aqui, eu lembro do nome dos parâmetros, eu vou chamar nessa ordem aqui, tá? Aí não importa, sabe assim, pode chamar em qualquer ordem. O cuidado que você tem que ter é qual é o nome, as keywords, né? Se você usar errado, vai dar um erro de compilação. Então, é animal type e pet name. Aí se você vai usar essas keywords,
não importa a ordem que você vai fazer. Então, veja que na segunda chamada, ele faz ó, pet name, que é o segundo argumento, ele está chamando no primeiro. Pet name igual a Harry. E animal type, que é o primeiro parâmetro, ele está chamando no segundo. Mas está chamando na forma keyword valor. Os pares, keyword e o valor. Se você fizer isso, aí a ordem não importa. Vai sair sempre a mesma resposta. Tá bom? Eu achei isso extremamente interessante. Nunca tinha visto como programar, assim, visto numa função, mas eu já tinha usado. Usei isso lá no MATLAB, ele tem funções que fazem isso, tá? E para mim sempre foi uma curiosidade saber assim, o cara que criou essa função, como é que ele fez? Porque eu posso digitar numa ordem, posso digitar na outra ordem e o programa sempre entende da maneira como tem que ser. Tá aí, o Python faz. Eu não sei quem é que está copiando quem. Se é o Python que copiou o MATLAB ou o MATLAB que copiou o Python. Tá bom? Mas eu sei que é muito bacana, tá? Muito interessante isso. Tranquilo? Bota a mão na massa, roda aí esse códigozinho e vê ele funcionando. Show? Uma outra coisa que é também interessante, e eu já tinha usado, mas também não sabia como fazer, são os valores default. É complicado explicar o que é default, né? É uma palavra que na maioria das pessoas ela faz sentido da forma como é, não tem uma tradução em português. E quando você começar a ganhar sentido, você vai querer usar essa palavra e não vai ter outro em português para usar. Um valor default é algo que vai estar lá caso você não faça nada. Deixa eu colocar. Eu vou ter que apelar para o exemplo, tá bom? Suponha que você tem a mesma função, tá? Pet name como primeiro argumento, animal type igual animal type o segundo argumento. E aí você vai supor o seguinte, olha, se o usuário não digitar nada, então o animal que ele tem é um cachorro. Então você pode fazer isso. De que forma? Na linha que você descreve a função, na linha que coloca o def, então lá no argumento, aí você escolhe qual é o que vai ter um valor default, um valor padrão, um valor, sabe? Então você coloca lá o animal type igual a dog. Isso aí significa o quê? Olha, se esse parâmetro aqui não for digitado, não for informado, o valor dele vai ser dog. E aí você deixa essa liberdade para o teu usuário. Olha, tem essa função tem duas variáveis, mais uma você pode deixar sem colocar. Que aí eu vou entender que você está simplesmente, se você se omitiu, na verdade, então, se ele não disse nada é porque é um cachorro. Entenderam? Então, não muda nada no código na escrita, tá ok? A única coisa que vai mudar é que você vai poder, na hora de chamar, você vai poder informar ou você vai poder deixar sem informar nada. Tá bom? Então, veja, a mesma função está escrita aí, só mudou a primeira linha, eu coloquei um valor default para o animal type. E aí o teu usuário ele pode chamar essa função aí, ó, describe pet. Coloquei só um argumento, não coloquei o outro. Então o outro está faltando. O outro está faltando, aí ele vai fazer o seguinte, olha, como está faltando, é um cachorro. Eu vou usar o valor dog para o segundo argumento. Tá bom? É essa o argumento opcional. Opcional não, ele passou a ser opcional, mas no momento que você não digita, não significa que ele não tenha, não exista. Você está supondo um valor default. Não vou ter como dar uma palavra em português para essa palavra em inglês. Tá ok? Então, se você rodar aí com essa describe pet Harry, vai ter, oh, I have a dog e my dog's name is Harry. Ok? Professor, eu posso continuar chamando com dois argumentos? Pode. Tá bom? A única coisa que mudou é que agora, se você quiser, você pode chamar com um argumento só. E se você chamar com um argumento só, o argumento que você está informando é
né? Posicional é o pet name. Primeiro argumento, como só tem um, é o primeiro. E aí o outro, então ele é o valor da primeira variável, do primeiro argumento. O primeiro parâmetro, perdão. Tranquilo? Façam testes, a coisa só vai entrar no sangue depois que você começar a rodar. Ok? Eu não sei se ficou claro, quando com essas funções que a gente criou até aqui, há possibilidade de você chamar a mesma função com o mesmo resultado e você chamar ela de maneiras diferentes. Ou seja, existem maneiras de chamar que são equivalentes. Então, por exemplo, a função que a gente escreveu agora há pouco, né? Ela tem um argumento aí default para o segundo parâmetro, que é o dog. Então, eu posso chamar, por exemplo, describe pet Harry, ou posso chamar describe pet, né? Pet name Harry, dá no mesmo, tá ok? Poderia ainda chamar informando dog. Ah, eu não sabia que a palavra default era dog, eu fui lá e coloquei. Meu cachorro é um cachorro, o meu animal é um dog. Também vai ter o mesmo resultado. Tranquilo? Veja, uma outra possibilidade, assim, essas duas iniciais são equivalentes, eu vou escrever três equivalentes, mas as três não são equivalentes a essas duas que já estão aí, tá? Eu posso chamar describe pet com Harry e hamster. Daria no mesmo eu fazer, né, chamada por keyword, pet name igual a Harry, animal type igual a hamster. E poderia também chamar na ordem inversa usando keyword. Todas essas três chamadas são equivalentes. Então, por favor, não ignorem, assim, caso o coleguinha tenha feito algo parecido com o seu, mas está diferente. Então, tem situações que fazem a mesmíssima coisa, mas elas têm chamadas diferentes. Tá? São as chamadas equivalentes. Então, pode existir aí zilhões de possibilidades. Ok? São só exemplos que eu estou colocando. Essa possibilidade aí existe. Legal? Como eu falei no início, as funções elas podem também retornar valores, como uma função matemática, né? Para a função matemática você tem uma variável que é o x e o y seria a resposta para o que a sua função faz, tá certo? Essas funções que a gente implementou até agora, ela não retornava valores, ela executava uma tarefa, mas ela não devolvia nada como resposta assim para guardar. Guarda isso aqui na forma de uma variável resposta. Tá certo? Mas isso é possível, tá? E você pode retornar valores dos mais variados tipos. Então eu vou colocar aqui a forma como isso é feito, né? Você precisa usar uma palavra-chave do Python que é o return, tá? Essa palavra também ela é comum em quase todas as linguagens de programação, né? É a maneira como você retorna algo como resposta de uma função, tá ok? Então veja só, eu criei uma função aí chamada getFormatedName. Você vai ter que informar o first name e o last name. Você precisa de o primeiro nome e o último nome. Aí essa função vai simplesmente fazer o seguinte, ela vai criar uma nova string que vai ser o full name e você vai juntar o first name e o last name com um espaçozinho branco no meio dos dois, separando os dois, tá? E aí ele vai devolver como resposta, return o full name.title. Ou seja, ele pegou duas variáveis, né, do tipo string, juntou numa string nova, formatou ela bonitinha, botando maiúsculo em todo mundo na primeira, e devolveu isso como resposta. Olha, quer guardar? Toma aí. A resposta é essa aqui. Então, como é que eu guardo? Na hora que você for chamar a sua função, você pode então colocar uma variável na frente. Então, veja, essa penúltima linha que tem aí, né, eu coloquei uma variável chamada position, né, igual a getFormatedName. Passei como argumentos Jimmy, vai ser o first name, eu estou usando o posicional, e Hendrix vai ser o last name. Quando você, né, peguei o resultado dessa, veja que essa função, se você rodar ela sem botar a variável na frente,
ela vai rodar, ela vai executar, mas a princípio o usuário não vai enxergar, ele não vai ver nada. Ela foi, voltou e fez o que tinha que ser feito, mas não ficou. A execução não foi vista, não foi exibida em lugar nenhum. Tranquilo? Aí você vai lá e pega, olha, pega o resultado dessa formatação aí, dessa função, guarda aqui na variável musician. Aí você pode agora, olha, print musician. Entenderam? A sua função gerou um valor e ela devolveu esse valor através do return. E aí você pega o retorno usando uma variável colocada à esquerda do nome da função, né? E um igual, obviamente, que vai ser o operador de atribuição. Tranquilo? Isso é uma coisa que a gente faz com funções que foram criadas por terceiros. Você está fazendo isso desde que a gente começou. É natural isso. Só que agora você está aprendendo como é que o cara que criou aquela função que a gente já usou, como é que ele fez. Tá bom? Então, se você compilar esse código aí, o que você vai encontrar vai ser Jimi Hendrix, né? Ele juntou as duas palavras, botou um espaço no meio, colocou a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e, né, guardou na variável musician. Em print, musician, ele só fez imprimir a string. Tá? Então você pode ter aí retorno de qualquer espécie. Você pode retornar números, você pode retornar uma lista, você pode retornar um dicionário, você pode retornar um string. O Python te dá toda essa liberdade aí. Tranquilo? Então veja, uma coisa que é interessante assim no Python, ele permite que você tenha, usando a ideia do argumento default, eu posso ter um argumento opcional, tá bom? Na verdade, olha só, é só um truque. E, vamos supor que eu peguei a função que nós criamos anteriormente, né? Get formatted name, e em vez dela ter só o first name e o last name, eu coloquei também uma opção que é o middle name, o nome do meio. E aí eu estou colocando como um valor default vazio, né? Você colocou uma stringzinha, veja que tem um abre aspas e fecha aspas, e dentro dessa aspa não tem nada. Ou seja, eu estou criando o middle name como um valor default vazio, né? E aí essa função que você tem, ela vai ter a opção seguinte, olha, né, para os argumentos que são default, né, eu posso colocar, eu posso não colocar. Então você pode colocar o primeiro nome, o segundo, o último nome e o nome do meio. Foi criada para essa finalidade. Só que o nome do meio você pode omitir, não vou colocar. Aí o que acontece quando você não coloca? Quando você não coloca é porque não tem, a suposição é essa. Então veja, aí o corpo da função vai executar de que forma? Vai ter um if middle name. Então esse teste aí vai retornar true se lá em middle name tiver qualquer coisa que não seja vazio. Tá bom? Então se o usuário digitou algum middle name, aí ele vai criar o full name, né? Aí o full name ele vai juntar os três nomes, o primeiro, o do meio e o do final, todos eles separados por um espaçozinho em branco. Else, ou seja, caso contrário, se middle name tem lá um vazio, então eu vou somente juntar first name mais o last name. Tranquilo? Não, beleza, deixa quieto, eu ia fazer uma pergunta. A pergunta é assim, se você não, de qualquer forma, você juntar os três nomes, o que ia acontecer? A pergunta seria essa, né? O que ia acontecer é assim, que como o middle name é um vazio, se você mandar juntar os três nomes, o que vai acontecer assim, se o cara não digitar o nome do meio, é que vai ficar o first name mais o last name, entre os dois vai ficar dois espaços em branco. Entende? Mas mantém assim que assim tá mais bonitinho, né? E não vai ter um espaçamento maior quando você não digitar o middle name. Quando você não digitou o middle name, ele entra no else, aí vai fazer full name é first name mais um espaço mais o last name. E aí ele vai devolver como retorno full name.title. Veja que essa função entra e sai, ela executa o código dela, mas ela não faz nenhum print lá para o usuário ver. Ela é silenciosa, como se diz.
Para você pegar o resultado, você vai lá, né? Chama ela, get formatted name, passa os argumentos. Então estou passando aí Jimi e Hendrix na primeira chamada e estou colocando musician para pegar o resultado. Em seguida eu mando imprimir print musician. Na segunda chamada da função, aí eu já estou usando com 3 argumentos. Veja, na primeira eu chamei com 2, significa que os 2 são posicionais, né? E middle name não vai ser vazio, vai ser em branco. Na terceira, né, também estou usando posicional de novo. Então, get formatted name, John Hooker Lee. Guarda isso em musician, né? Nesse caso, John vai ser o primeiro nome, Hook vai ser o last, o último nome, e Lee vai ser o nome do mês. Se você executar isso aí tudo bonitinho, você vai encontrar assim, na primeira execução vai ser Jimi Hendrix e na outra vai ser John Lee Hooker. Muito bacana isso aí. É uma outra coisa que eu também já tinha visto programando em MATLAB, assim, que tem argumentos que são opcionais. E não ficava assim pensando como é que o cara implementou isso e a ideia assim, o argumento opcional nada mais é do que um argumento default, que eu também não conhecia, e com um vazio, né, para ser o resultado dele, caso o usuário não digite. Bacana, muito legal, muito bacana. Isso aí dá possibilidades mil. Um exemplo de como você trabalhar com uma função que retorne um dicionário, que devolva como resposta um dicionário. Veja só. Eu criei uma função aí chamada buildPerson, né? Vai construir o perfil de uma pessoa. Vou pegar o primeiro nome e o último nome. Aí você começa criando uma variável chamada person, né? E veja que eu estou criando um dicionário. Eu vou usar os pares, né? Key, valor, né? A primeira key é first e o primeiro valor é o first name, é a primeira variável digitada pelo usuário. A segunda key é last e o valor é o segundo valor digitado pelo usuário. Fecha. Criei meu dicionário. Return person, ou seja, devolva o person aí como resposta dessa função. Simples assim. Então, se você fizer musician igual build person, passou aí Jimi e Hendrix como argumentos, manda imprimir, o resultado que você vai encontrar é assim. Como ele devolveu um dicionário, você vai imprimir o dicionário e o dicionário se imprime dessa forma aí. A resposta vai sair assim. Ok? Estou dando só um exemplo, eu poderia ter trabalhado mais a forma dessa função, eu vou deixar isso a cargo de vocês. Eu estou criando só uma função que devolve um dicionário como resposta. Tá? Você pode ter uma função que devolva uma lista como resposta. Você sabe assim, as possibilidades estão todas em aberto, tudo é possível. Ok? É como se o Python fosse sem fronteira. Não, eu não proíbo nada, tudo pode. Você pode ter listas como argumento da sua função. Exemplo. Né? Só que assim, você vai colocar lá somente o nome do argumento, né? Por exemplo, def great user names. Se você não coloca aquela string lá de comentário, docstring, informando que names é esperado que seja uma lista, o seu usuário não tem como adivinhar que isso aí, a não ser que ele vá lá onde está a função e leia o código da sua função. Geralmente isso não é feito. Tá? No final dessa aula você vai ver por que isso não é feito. Então ele não tem como saber se você não colocou essa docstring para ele saber, olha, names que está aí, espera-se que seja uma lista. Tá? Do jeito que está, não está informado em lugar nenhum que pode ser uma lista, tá bom? Então, o seu código, você é o programador, você sabe que names é esperado que seja uma lista, então você pode tratar como lista que o Python vai entender que é uma lista. O seu usuário é que não sabe. Então, por isso que a docstring aí é importante, tá ok? Então, veja, def great user names. O que eu vou fazer com names? For, vou usar um for, name é a variávelzinha temporária, né, singular de names, ou seja, ele vai percorrer todos os valores que tiver lá em names,
E para cada um desses valores eu vou criar uma variável message, MSG, que de alguma forma usa o name no corpo dessa mensagem. Então vai ser hello mais name.title mais uma exclamação no final. Em seguida eu vou imprimir essa mensagem. Então essa função aí, ela não tem valor de retorno, então ela não é silenciosa. Na hora que você chama, ela faz impressões. Quantas impressões? O tanto que tiver na lista names. Tá? Então vou criar uma lista. Criei uma aí, ó, usernames, coloquei 3 nomes. E em seguida eu chamei great users usando usernames. Professor, o que vai acontecer se eu passar só uma string? Vou deixar para vocês fazerem esse teste, tá bom? A minha suspeita é que o Python vai interpretar a string como uma lista. E aí ele vai, na hora que ele for executar esse for, ele vai percorrer caractere por caractere, de um em um. Tá certo? Ele entende que é uma lista de caracteres, né? Façam o teste, tá? Por que o senhor está perguntando isso? Porque assim, é o que eu estava comentando. Se você não explicou em lugar nenhum que essa função espera uma lista, o teu usuário pode passar o que ele bem entender. Ele não sabe. Tá bom? Então, ele pode passar um dicionário. O que vai acontecer se ele passar um dicionário? Vai dar um erro, porque sua função espera uma lista. Se eu passar uma string, ele vai tentar interpretar a sua string como uma lista. E aí, se é possível, no Python é. Provavelmente essa mensagem ele vai imprimir ela várias vezes. Onde está name.title vai ser só né, vai ser um caractere em maiúsculo, de um em um. Roda aí o código e veja o que acontece, tá bom? Mas supondo que você fez direitinho, né? Passou para a sua função uma lista de nomes, né? Chamou a sua função direitinho, o que vai acontecer é, ele vai fazer hello, primeiro nome, exclamação, hello, segundo nome, exclamação, reload, terceiro nome, ele vai fazer isso até chegar no final da sua lista, ok? Um exemplozinho bobinho, a intenção aqui é somente que você veja que uma lista pode ser passada como argumento e enfatizo mais uma vez, use a docstring para que o seu usuário saiba que esse argumento aí necessita ser uma lista. Tá? Como alterar uma lista que foi passada como argumento? Tá? Assim, eu coloquei assim, como alterar, na verdade não precisa, não tem nada a ser feito, é só você alterar. Ou seja, se você passou names como sendo uma lista e você quiser alterar algum valor dessa lista lá no corpo da sua função, é só você dizer qual é, né? Usar o índice e atribuir o novo valor. O Python não vai se queixar, ele não vai reclamar. Então, professor, por que o senhor está falando isso? Porque as outras linguagens não permitem. Nada que é passado como argumento pode ser alterado. No Python, ele deixa alterar. Tá certo? Aí no Python, o cuidado que você vai ter que tomar é assim: eu quero que não altere. Então, se você vai usar uma função de um terceiro, essa função toma como argumento uma lista. Eu quero passar a minha lista para ele fazer alguma coisa, mas eu tenho medo que dentro da lista, dentro do código da função, ele altere a lista que eu estou passando. Então a gente vai ter que ter um cuidado, tomar um cuidado de como passar uma lista e ter a certeza que, mesmo que o código lá internamente altere, mas a minha lista não vai ser alterada. Ok? Mas o Python ele tem esse comportamento diferente das outras linguagens. Chamou a sua lista de parâmetros, dentro do corpo da função ela pode modificar os valores que eles vieram. Você pode mudar ao seu gosto. Então, eu criei uma função aí bobinha, né? Passa o argumento names e aí a primeira linha eu pego o primeiro nome da lista e mudo. Boto o Peter. Então, veja, se você chamar, eu crio uma lista chamada usernames, né? Botei 3 nomes e em seguida chamei greet users. O que ele fez? Pegou essa lista e mudou o primeiro nome. Em seguida eu imprimo essa lista só para conferir se mudou mesmo.
Então veja que, né, roda o código, tá? Você vai ter como resposta, né, Peter, Ty e Margot, ou seja, o primeiro nome foi mudado. Ele não vai reclamar, você pode fazer isso numa boa, tá ok? E acredito, vou colocar aqui como uma dúvida, vocês conferem aí, essa possibilidade de mudar, ela não é exclusiva das listas. Você pode mudar qualquer argumento que você passe. Teste aí, né? Passe uma variável numérica, mude o valor e manda imprimir novamente para ver o que acontece. Eu suspeito que essa possibilidade de alterar os argumentos dentro do corpo da função seja permitida para qualquer argumento que você tenha. Tá? Coloca aí essa interrogação. A afirmação é para listas é verdade, sempre. Tá? E eu coloco a pergunta aqui para outro tipo de argumento. Vale também? Como impedir que alterações sejam feitas? Aí, veja, esse cuidado, esse truque é para listas. Tá? Para outro tipo de variável, a gente vai ter que pensar, vai ficar para uma outra aula como seria fazer isso. Tá? Mas assim, suponha que você tem uma lista, eu quero passar para uma determinada função, que eu não fui eu que implementei, e eu quero que, assim, como eu não sei o código dessa função, eu quero que a minha lista entre e saia sem ser alterada. Tá ok? Então, veja só, no corpo da função, obviamente, você não vai poder alterar nada. A função não é sua, mas mesmo que for sua, a ideia é que não seja aí que a gente vai precisar mexer. O corpo da função vai permanecer intacto. Então, suponha que você tem lá uma função, estou usando a mesma do slide anterior, e essa função altera o primeiro valor da lista. Então, como é que eu faço para passar uma lista para essa função aí que altera a lista e a minha lista não ser alterada? Tá bom? O que você vai fazer? Olha, veja, você vai chamar a função, olha aí na penúltima linha. E aí você vai recorrer a uma coisa que o Python, a gente aprendeu lá atrás, que é assim, você vai passar, em vez de você passar a lista, você vai passar uma cópia da lista. E aí o Python faz uma cópia usando os colchetes e dentro do colchete você coloca só os dois pontos. Né? Isso significa você está criando uma nova lista e nessa lista tem tudo que a lista anterior tinha. Você está criando uma nova lista a partir da lista username e nessa nova lista vai ter o quê? Todos os valores que tem na lista username. Lembram disso? Então, agindo assim, você não está passando o username, você está passando uma cópia. Ele vai alterar a cópia, bom, mas a lista usernames ela vai ficar lá intacta, não vai ter problema nenhum. Simples, né? A ideia, há quem diga que assim, fazer isso sai caro, porque primeiro vamos supor que você tenha uma lista que tenha, sei lá, 1 milhão de valores. Ele vai primeiro copiar, vai criar uma outra lista, né, com 1 milhão de valores e vai passar para a função getUsers. Tá ok? Mas eu acredito que o Python deve ter algo na maneira de processar isso que seja como é que seja eficiente, né? Seja otimizado e ele não precise fazer, né? Não sei. Isso aí fica para os especialistas peritos em Python. Beleza? Se você mandar imprimir, você vai ver que a sua lista continua, né? A função getUser alterou lá o nome, o primeiro valor, mas ele alterou na cópia, ele não alterou na lista original. Estou mandando imprimir username, você veja aí que ela vai ficar intacta, não vai ter alteração nenhuma. Tá bom? Continuando aí a nossa brincadeira, uma coisa que é muito interessante é assim, você pode ter um número arbitrário de argumentos. Olha só, arbitrário é assim, eu até hoje assim, eu sempre que programei funções, ela tinha uma quantidade definida, 2 argumentos, 3 argumentos, 20 argumentos, 50 argumentos, mas assim, um número que nem eu programador sei quantos vai ter, é interessante isso, né? E mais interessante assim, velho, quando é que eu vou precisar de um troço desse? Não sei, mas o fato é que assim, em algum momento da vida você passa por programa que tem funções assim. E aí você usa. Né? Alguém pensou e você está usando, mas que existe, existe, tá bom? No MATLAB eu já cheguei a usar várias vezes.
Então, como é que se implementa uma função e você diz para ela que assim, olha, você vai ter uma quantidade de argumentos que é indefinida. Então, a maneira de fazer isso é usando um asterisco ao lado do nome do argumento. Então, suponha a função que você está criando aí seja essa, def, o nome da função é make pizza. Aí você colocou como argumento asterisco toppings. Tá? Esse asterisco só precisa vir na hora que você está passando ele como argumento, aí no início. Não precisa, todas as vezes que você for se referir a esse argumento, você colocar o asterisco novamente. Tá bom? Só na primeira linha, no resto no corpo da função, você usa ele natural como uma função qualquer. Ok? Então, a minha função só faz o seguinte, ela imprime toppings. Então, se você fizer chamar essa função make pizza e chamar ela com um argumento só, pepperoni, ou se você chamar essa mesma função make pizza, né, com 3 argumentos, olha só o que é que ela vai fazer. Na primeira chamada, ela vai imprimir pepperoni e na segunda ela vai imprimir. Perceba que a sua lista, o seu print, o resultado saiu com parênteses. Isso significa que quando você disse, olha, usei um asterisco no meu argumento, eu estou dizendo que meu argumento vai ser arbitrário, o Python interpreta que o que tem ali vai ser uma tupla. Tá entendendo? Olha o truque dele, né, o do programador. Então você está dizendo nada mais do que, olha, make pizza tem como argumento uma tupla. Qual o tamanho da tupla? Não, é de qualquer tamanho. E aí a maneira de tratar internamente no código da função é você entender aquilo ali como uma tupla e seguir adiante como uma tupla. Tá ok? Você pode ter também argumentos que são posicionais e também arbitrários. Tudo numa mesma função. Então, você pode a função make pizza, ela pode ter um argumento size e em seguida o toppings. Aí um detalhe que você tem que, eu acho que assim, talvez seja bem óbvio ou talvez não. Se você tem um argumento que o tamanho dele não é definido, né, o programador não tem como saber onde é que termina, né? Então, como eu não sei onde ele termina, se eu tenho mais argumentos, é natural que esses argumentos venham antes. Então, se você tentar fazer essa função e colocar toppings e vírgula size, vai dar zebra. Ele não sabe que hora o toppings termina. Então, ele não vai alcançar o size nunca. Então, preciso de 2 argumentos. Um é posicional e o outro é arbitrário, é de tamanho arbitrário. Então, coloca o primeiro posicional e depois o arbitrário. Ok? Uma pergunta que eu fiquei imaginando antes de dormir. Você poderia ter 2 argumentos de tamanho arbitrário? Aí eu lembrei de uma piada, né? Um cara que gostava de beber muito, aí ele encontrou o gênio da lâmpada. E aí ele perguntou o que queria ganhar. Ele disse assim, eu quero uma garrafa de cachaça que não seque nunca. Aí ele disse, beleza, tá aqui a garrafa. Faça o segundo pedido. Aí ele disse, eu quero outra. Eu disse, mas rapaz, essa daí não acaba nunca, por que tu quer outra? É que nem, é que nem esse argumento arbitrário, né? Se você tem um argumento arbitrário, ele tem o tamanho que você quiser. Né? Então você pode botar ali quantas informações forem necessárias. Por que você vai precisar de outro? Não é natural que você queira outro. Tá certo? Então, assim, eu não sei te dizer se é possível que tenha outro, mas é sem sentido que você queira dois argumentos de tamanho arbitrário. Tá ok? Então eu vou me prender aqui, é como se faz uma função com um argumento de tamanho arbitrário e um posicional. Tá aí, tá bom? Aí ele pega, ó, print, essa primeira mensagem, né? Fazendo né, size, né, uma pizza de tamanho size, com os seguintes ingredientes. Aí depois, veja que ele usou o size, né?
Em seguida, ele vai lá usar o toppings, e aí o toppings ele vai supor, né, já que é variável, ele vai atuar como se fosse uma tupla. Uma tupla é como se fosse uma lista, né? Então ele vai usar o for topping em toppings e vai percorrer todos os elementos que tiver em toppings, imprimindo de um em um. Ele coloca um traçozinho antes, um espaço, mais o nome do elemento que tem lá em toppings de um em um. Ok? Então, se você chamasse make 16 pepperoni ou make pizza 12, e aí com esses três ingredientes, o que vai acontecer, né? A mensagem vai ser: estou fazendo uma pizza de 16 polegadas com os seguintes ingredientes. Aí ele coloca lá só o pepperoni. E a segunda chamada, né, ele vai usar o 12 como o tamanho da pizza, né? Estou fazendo uma pizza de 12 polegadas com os seguintes ingredientes. Aí lista, né, os três. Tá? Um exemplo bobinho, só para que você saiba que existe, que é possível. A ideia para criar funções, assim, ela vai surgir à medida que você programa, à medida que você tem necessidades, tá bom? Assim, quem vai dizer é a sua maturidade de programar. De início, é difícil enxergar a necessidade. A maioria das pessoas que começam a programar querem escrever um código do tamanho do universo, uma linha atrás da outra e coisa e tal, e não conseguem pensar naquele código de forma blocada, né? Blocos separar em pedaços lógicos. E aí isso só vem com a experiência. Olhar o código de outras pessoas faz um bem danado, principalmente se é alguém que já programa, alguém que saiba programar bacana, mesmo, tem uma experiência legal. Então, eu quando programava, eu olhava o meu orientador e o cara escrevia de maneira brilhante. Assim. Então, para mim, essa maturidade foi nascendo mais em ver o código dele. Né? Você pode ter também argumentos arbitrários do tipo keyword, tá ok? Uma pergunta que surge de imediato é de onde tirar tantas keywords assim para que você possa pensar em tamanhos arbitrários. Mas assim, por mais absurdo que pareça, existem funções que têm uma quantidade gigante de argumentos e todos eles são passados na forma de keyword, tá bom? Veja o que eu estou querendo dizer. Argumentos na forma de keyword é onde você passa o par, né? O nome do argumento e o valor, tá bom? A maneira de se fazer isso no Python, aí você, em vez de você usar um asterisco, você usa dois asteriscos, tá bom? Então eu estou criando aí, suponha que você queira criar um perfil de um usuário, tá bom? E aí você não sabe ao certo quantas informações o teu usuário vai passar. Então você pode colocar first como sendo o primeiro nome, né? Isso é necessário, last como último nome, não supor é obrigatório também. E em seguida você tem uma coleção de informações que ele pode passar lá de maneira arbitrária, o tanto que ele quiser. Tá bom? Então coloca aí na forma de asterisco. Aí ele vai ter que passar na forma de pares. Tá bom? O que eu quero dizer com pares? Vamos supor, ele quer passar o e-mail. Então ele vai colocar lá, entre aspas, simples e-mail, e em seguida ele coloca igual, e aí forma o e-mail. E aí o teu código vai criar automaticamente na forma de um dicionário, né, uma key, onde ele vai colocar lá o e-mail, a key e-mail, e o valor é o e-mail digitado. Então é basicamente isso que essa função faz. Olha. Ele cria um perfil chamado, um dicionário chamado profile, e esse dicionário é vazio. O primeiro item que ele vai colocar lá no dicionário vai ter a key chamada first name, e o valor vai ser first, que é o primeiro argumento da função build profile. Aí ele volta lá em profile, né? Insere mais uma key, que é last name, e o valor dessa key vai ser last, que é o segundo argumento. A partir daí, ele vai usar um for, e aí veja que esse for é aquele que você pega dois valores, né? Key valor em e usa info.itens. Isso aí significa dizer que para o Python, quando você usa dois asteriscos lá no argumento, esse argumento é do tipo dicionário,
Então você vai ter que trabalhar internamente na sua função como se aquilo ali fosse um dicionário. Não é como se fosse, não é, porque de fato é um dicionário. Tá ok? E aí ele percorre o seu dicionário, né? E aí cada item ele usa esse ponto itens para transformar numa lista, né? Aí ele vai devolvendo pares. Cada par é uma key e um valor. E aí você volta no dicionário que você criou, profile, né? Cria uma key, que é com o nome que está guardado lá em key, e bota um valor para essa key, que é o valor que está guardado na variável valor. Tá? Quando ele terminar de fazer isso, você devolve para o usuário um profile como resultado. Tranquilo assim, dessa forma, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, criei uma variável, user profile, chamei a função build profile, passei o primeiro argumento chamado Albert, o segundo Einstein, e aí em seguida eu passei mais dois argumentos por pares, né? Key e valor, né? Location, Princeton, field, FAISCS, tá bom? Quando você mandar imprimir isso, ó, ele vai user profile vai ser um dicionário. A sua função fez lá, gerou um código, e no código ele criou um dicionário e você tem nas mãos um dicionário. Se você mandar imprimir o dicionário, ele vai imprimir na forma de dicionário. Tá? O tratamento para imprimir mais bonitinho é você que teria que fazer. Então, a forma do dicionário é key, valor, key, valor, key, valor e separado por vírgula. Então vai ser first name Albert, last name Einstein, location Princeton, field, faz. Ok? Simples desse jeito. Por fim, para a gente encerrar essa aula, que já ficou grande demais, e aí eu espero explicar por que não é natural que o usuário ele vá lá ler o código da sua função. Tá? As funções elas são pensadas para você guardar ela em arquivos separados. Então vamos supor que você está criando um jogo de videogame e cada objeto tem que ter ele é guardado as posições, né? São pontos no plano, é um videogame bidimensional 2D. E aí você precisa de lidar com pontos. Então você criou toda uma coleção de funções que lidam com pontos, tá? Pontos 2D, o par ordenado x, y. Então, você tem uma função que soma, você tem uma função que subtrai, você tem uma função que calcula o comprimento, a distância de um ponto a outro, tá certo? E aí você pega isso aí, não faz sentido você colocar tudo dentro do arquivo principal. Em geral, você trabalha de que forma? Você tem um arquivo main, que é o principal, e você tem vários arquivos subjacentes, que aí quando junta tudo a gente chama de projeto. E aí dentro de um arquivo você coloca os arquivos, as funções que estão relacionados de alguma maneira, tá? Então suponha, eu tenho aí a gente chama de biblioteca isso. Então, no arquivo eu tenho todas as funções relativas a operações para pontos. Num outro arquivo eu coloquei todas as funções relativas a operações com matrizes. Tá certo? E assim você vai agrupando. E aí, né, no Python, cada um desses arquivos ele chama de módulo. Tá bom? A nomenclatura usada é módulo. Mas isso é uma coisa usual na maioria das funções, na maioria das linguagens. Não dá esse nome de módulo, chama de arquivo mesmo. Tá? Mas aqui no Python ele chama de módulo. Tá bom? Então você vai ter o módulo principal, onde você está trabalhando, e vai ter os secundários, que vai ser os outros que você vai chamar. Aí veja, esse momento agora eu quero somente explicar como é que você chama esses arquivos para o seu arquivo principal. Entender que existem outros arquivos e você quer trabalhar com o conteúdo deles. Tá? Então a maneira mais simples, ó, veja só, vamos supor que você criou essa função makePizza, que a gente está trabalhando o tempo todo, e salvou lá num arquivo chamado pizza.py, tá bom? Aí você está trabalhando aqui num outro arquivo e precisa dessa função aí por algum motivo. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a palavrinha import pizza, ou seja, você está pedindo ao Python, ó, existe um arquivo aí chamado pizza, um módulo, traga ele para cá. Aí você vai import pizza. Né? É necessário que esse arquivo esteja no mesmo diretório, na mesma pasta, que esse arquivo que você digitou a frase import pizza. É assim que ele acha, tá bom?
Aí ele vai fazer, é equivalente a ele ir lá e copiar tudo e trazer para cá. Só que você não vai chamar make pizza. É como se você tivesse criado uma caixa, essa caixa chama pizza. E dentro dessa caixa tem as funções que você queria usar. Então, para você usar, você vai usar a palavrinha pizza como porta de acesso. Tá? Então, eu quero chamar a função make pizza, que eu criei lá no arquivo que eu importei pizza. Então, é a palavra pizza que vai lhe dar essa, né? Você bota um ponto e chama a função que tem lá dentro, make pizza e tal. E aí ele vai funcionar numa boa. Tá ok? Normal. Mas sempre, tudo que tem lá você vai ter que acessar usando pizza, ponto. Show? Aí, vamos supor, né, eu estou importando aqui. Aí você faz isso com arquivo de terceiros, tá bom? Não é só com os seus. Né? Tem um cara que tem uma biblioteca, eu fui lá e peguei, vou usar ela. Aí você importa pizza, ou importa o nome do arquivo. Aí vamos supor que o nome do arquivo do cara é um nome grandão e eu não gostei desse nome e tal. Eu quero um outro nome. Aí você tem essa possibilidade. Import pizza as p. O que significa? Olha, traz lá o arquivo pizza para cá, bota todo o conteúdo. Só que eu não vou chamar pizza de pizza, eu vou chamar só de p porque eu quero p pequenininho, para eu não ter que estar digitando 5 letras toda vez que eu quiser. Então, só p. Então, isso faz com que, em vez da palavra pizza, a palavra-chave seja um P. Mas você vai acessar todas as funções que estão lá no arquivo pizza. Tranquilo? É assim que o Python trabalha. Aí existem umas outras alternativas, assim, com a intenção de produzir um arquivo menor, uma compilação mais rápida, ou, sabe, assim, eficiência. Então, vamos supor que você tenha várias funções lá, tem essa função aí, a gente só implementou ela, né? Mas assim, vamos supor que lá você tenha várias outras, sei lá, 1000 funções. E aí, na verdade, eu não quero todas essas 1000, eu só queria uma. Então, existe uma maneira de você, olha, eu quero que você lá naquele arquivo, você traga para cá, para esse arquivo que eu estou agora, somente uma função. Não quero todas não, só quero uma. Então, aí você faz assim, olha, from pizza. Então é como se você estivesse dizendo, olha, lá do arquivo pizza, importe make pizza. Ou seja, né? De lá você traga somente essa função. Não quero tudo não, só quero outra. Ah, eu quero duas funções, eu quero essa e essa. Aí você separa usando vírgula. Então é a segunda linha que está aí, né? From pizza, importe a função make pizza, vírgula, e aí você é outra função, né? Outro nome da função, outra função que você queira. Bota aí, ele vai trazer só essas duas e você vai poder. Aí, nesse caso, você usa essas funções chamando pelo nome mesmo. Não tem o Pzinho ou o pizza para poder acessar, não. Pizza, ponto. Tá? Pega o nome da função que você importou, make pizza, e chama ela como se ela tivesse digitada aí no seu código. Tá bom? Vamos supor que você queira importar uma função, mas essa função tem um nome muito grande, muito complicado, ela faria mais sentido para você com outro nome. Então você pode fazer igual a gente fez com a mudança de nome para o arquivo. Você pode mudar o nome da função. E aí essa terceira linha aí, né? From pizza, import make pizza, tá? Só que traga ela com o nome MP. Para mim faz mais sentido o MP do que make pizza. Aí ele vai trazer, vai mudar o nome da função, vai chamar só MP e você vai usar com um MP bonitinho. Tranquilo? E você pode trazer todas as funções que estão lá no seu código. Mas, professor, eu já tinha aprendido a fazer isso, foi lá o import que o senhor falou anteriormente, certo? Mas se você fizer dessa forma que está aí, ó, from pizza, import asterisco, você vai trazer tudo. Você vai poder chamar qualquer uma delas, né, pelo nome, sem a necessidade de uma variável com um P, ou com um ponto, né? P ponto ou pizza ponto, não vai precisar você fazer essa. Tá certo? Então tem dois jeitos de você trazer tudo. Importe o arquivo, só que isso aí você precisa para acessar cada função o nome do arquivo e um ponto. Se você fizer from pizza importa asterisco, você importa tudo, aí você vai chamar do jeito que está lá. Ok? Bom,
Eu espero que vocês tenham tido uma pequena noção do uso de funções. Não dá para transmitir tudo o que é possível a respeito de funções, como eu estava falando. É necessário maturidade para que você tenha um pleno uso dessa ideia que são as funções. Mas se deu para entender e criar umas funçõezinhas básicas, então eu acredito que nosso objetivo foi alcançado aqui, tá bom? Usar no nível mais hard, mais profundo, aí vem com o tempo, com a experiência. Tranquilo? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.